partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, Davi e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade, assuntos que você quer saber para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, e o que todos nós podemos fazer para viver melhor, hein? Agora são 9 horas e 6 minutos, você está na Revale, programa Alta Performance. Eu, Albert Busso, juntamente com Davi Souza Lima e Dr. Hélio Souza Lima, trazemos o programa Alta Performance de hoje, um tema pra lá de especial. Nós vamos falar hoje sobre aprendendo com os erros do passado, mantendo os olhos no futuro. Daqui a pouquinho vamos conversar com o nosso convidado muito especial de hoje, o Victor Augustrozzi. Ele que tem uma história de vida fantástica, apesar de uma deficiência visual desde os 10 anos de idade, ele se superou e hoje atua em várias áreas, várias atividades, e você, ouvinte, vai se impressionar. Ele tem um lema: a experiência é como um carro com os faróis voltados para trás. Aprenda com os erros do passado, mas mantenha o olhar no futuro para não cometê-los novamente. E para enriquecer ainda mais nosso programa, você, ouvinte, é o nosso convidado também mais do que especial. Você pode participar e entrar aqui no ar com a gente a qualquer momento aqui do programa Alta Performance. Você que se interessa por saber mais, ligue pra gente. Nossos telefones são 3322 1290 ou TIM 98184 3509 ou no Vivo 997605737. Você também pode enviar mensagem por WhatsApp no 011 99879 6251. Você também pode participar enviando dúvidas, sugestões através do e-mail altaprevale@gmail.com. Sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. Agora, quero dirigir o meu bom dia aqui para o Davi, Dr. Hélio, Vitor, bom dia, Dr. Hélio. Bom dia. Bom dia, Albert, bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia, Vitor. Conta um pouquinho pra gente, se apresenta, como é que é esse seu percurso, né, pelas suas experiências. Conta um pouquinho pra gente. É um percurso complicado e fácil ao mesmo tempo, né? Eu hoje estou fazendo faculdade, né? Faço faculdade de gestão em RH e me formei em massoterapia um tempo atrás também, e aí resolvi ir para a área de RH para poder ter um ganho mais certo, uma estabilidade, um plano de carreira, enfim. Aham. E conta um pouquinho, você desde assim, dos 10 anos que tem essa deficiência, como é que foi essas suas experiências? Você diz assim, né, como um carro com os faróis virados para trás. Fala um pouquinho disso pra gente. Porque se você for parar para pensar quando a gente fala de experiência, a gente fica sempre assim, né? Se eu soubesse que tal coisa ia acontecer, eu teria feito tal coisa diferente. Se eu soubesse... Então, assim, se for parar para pensar, a experiência ela é um carro com farol voltado para trás. Ilumina o passado, em vez de iluminar. Então, você tem que aprender
Eu fui, fiz tal coisa, saí de casa sem levar um guarda-chuva, choveu. Bom, agora eu vou aprender que quando eu sair de casa, estiver abrindo chuva, eu tenho que levar um guarda-chuva. Né? É isso que eu quero dizer quando eu falo aprenda com os erros do passado para não cometê-los no futuro. Quando eu digo que a experiência é um carro com farol para trás. O Vitor, assim, a pessoa que está ouvindo no rádio às vezes não tem a noção exata de qual é o grau da deficiência que você tem, né? Como é que é isso? Explica um pouquinho para o nosso ouvinte qual é assim o que exatamente acontece, né, com seus olhos, como é que é essa questão aí? O meu olho, para quem olha, que me encontra na rua, primeiro que eu vou estar sempre de óculos escuros, né? Mas os meus olhos são normais, né? E porque o meu problema não é na córnea, eu não tenho a córnea defeituosa, meu problema é retina. Então, apesar de eu não ter nascido prematuro, a minha retina não se formou no tempo que ela deveria ter se formado. Então, quando você olha pra mim, se eu tô sem óculos, você vai ver os meus olhos normais. Apesar deles não pararem, mas é involuntário, eles se mexem sozinhos, que chama-se nistagma, né? Eu não sou né? Não são todos assim. Eu não sou 100% totalmente cego. Não enxergo só preto, como as pessoas às vezes me perguntam. Eu tenho noção de claridade. E a claridade, dependendo da intensidade do tempo que eu fico exposto a ela me incomoda. E aí eu uso óculos escuros por isso. E vamos falar de superação, né? Nosso programa é alta performance, busca passar para o ouvinte ideias do que se pode fazer para superar questões que a gente vive todos os dias, né? E um pouco antes do programa a gente estava conversando, né, aqui com o Victor, e ele estava falando da questão da empregabilidade, das oportunidades, né, que essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né, ou até não possuem deficiência nenhuma, né, mas principalmente essas pessoas que possuem deficiência, como é que são as oportunidades, a empregabilidade no nosso país, no lugar onde você mora? Olha, não está fácil para ninguém, né? Nós estamos passando por uma crise financeira, todo mundo sabe muito bem disso, não precisamos ficar dando mais do mesmo. Mas dizer que não está fácil para ninguém, a gente está esquecendo assim, está fácil para quem não tem deficiência. Porque você tem empregos, você tem oportunidades, mas para pessoas ditas normais. Quando você se trata de um deficiente, você é posto numa sala, você com mais 4 deficientes, para ganhar, com carteira assinada, para ganhar um salário de R$590. Ou seja, carteira assinada a gente sabe que vai ter desconto. Vai ter desconto de INSS, vai ter desconto de sindicato, vai ter os descontos dos impostos recolhidos. Então, na verdade, a empresa está querendo o quê? Contratar uma pessoa, uma mão de obra, para ganhar menos de um salário mínimo. Menos da metade do salário mínimo, né? Mas por que uma empresa faria isso? Uma empresa faz isso, uma indústria, uma organização faz isso, porque ela tem uma lei para ser cumprida, né? A lei de cotas. Que hoje em dia, com o texto que alterou ela no ano passado, ela mudou agora. Ela pega as MEIs também e agora é a partir de 2% do quadro de funcionários. E são multas diárias, não são multas mensais, são multas diárias e são multas altas. E as empresas visam lucro, ou seja, elas querem economizar. Se elas contratam 5 deficientes lá, que é o que estava faltando, para preencher a cota dela, não importa para o Ministério do Trabalho que ela contratou 5 deficientes ganhando R$500. Porque aí ela vai e faz um projeto de que ela está capacitando esse deficiente, mas esse deficiente está ganhando R$500. E não importa também, vou até exagerar, né? Não importa também o grau da deficiência, né? De repente uma empresa contrata pessoas com um grau de deficiência absolutamente leve, que a pessoa praticamente pode se considerar com todas as atividades normais, e aquela pessoa que tem uma deficiência um pouquinho mais acentuada, e daí para grave, para maior e para grave, essa fica do lado de fora. É isso? É a questão da facilidade.
Nesse ponto, eu não vou ser hipócrita dizer que eu não entendo a empresa, porque eu entendo. Porque quando a gente fala de contratação de um deficiente com uma deficiência mais grave, exige um valor maior que a empresa vai ter de desembolsar para se adequar ao que esse deficiente precisa. Só que, quanto mais... Porque assim, o que legalmente é tido como deficiência? Qualquer distúrbio que seja atestado por laudo médico. Então, se a pessoa tem um déficit de atenção, um déficit de aprendizagem, ela tem um atestado médico, se ela tem uma dislexia. Uma pessoa dislexa, ela é uma pessoa que tem um tempo de aprendizagem diferente de uma pessoa normal. Mas ela é tida como deficiência. Uma empresa tem um deficiente, tem um cego, precisa de um software de leitura de tela para computador que custa R$4.000 a licença, e tem um dislexo para uma função que é atender telefone. Então, o que a empresa vai preferir? Ela vai preferir contratar uma pessoa que escreva senhora com C, ou vai preferir contratar uma pessoa que escreva senhora com S, mas que precisa de um software de R$4.000? Né? Foi um exemplo a grosso modo falando, né? É muito importante a gente realmente abrir os olhos, e como você fala, né, abrir os olhos para o futuro, para ver isso, para perceber isso, que Sim. não adianta só ter a empresa ter uma carteira para cumprir uma tabela para cumprir, e aí independente do grau da seriedade daquilo, e verificar o quanto uma pessoa, como você, por exemplo, né, que tem uma deficiência visual já bastante acentuada, mas que tem uma carreira, que tem toda uma cultura, que tem todo... E aí você, ouvinte, vai saber um pouco mais sobre o caminho que o Vitor fez, né, na vida dele, na formação, né, e de repente a empresa deixa de ter toda essa capacidade de uma pessoa, né, por causa de uma tabela, né? A gente precisa abrir os olhos para isso. Davi, você tem alguma coisa para falar? Não, eu acho que é um ponto para se refletir, enfim, até para ter uma discussão mais ampla, né? E eu queria também questionar com o Vitor, essa questão aí, né, do fato da pessoa, quando tem uma deficiência, como é que ficam os outros sentidos, né? Como é que fica esse aspecto aí? Porque é uma curiosidade que normalmente as pessoas têm, né? Sim, sim. Então, aí é uma parte fisiológica, né? Quando a gente se priva de um sentido, isso os nossos ouvintes até podem perceber, já que eles não estão nos vendo, né? Quando você se priva de um sentido, você automaticamente, o cérebro, o corpo, ele te aguça os outros, né? Porque nós somos seres racionais, né? Mas a nossa parte fisiológica ela é inteira animal, completamente irracional. Então, se eu não enxergo, o meu corpo entende que eu estou sofrendo ameaças maiores. Então, ele vai o quê? Aguçar a minha audição, vai aguçar meu tato, vai aguçar meu paladar, vai aguçar meu olfato, né? E o mesmo acontece com as outras deficiências. Tem pessoas que não ouvem, que enxergam melhor do que muita gente que usa óculos, que usa os melhores óculos. Tem pessoas que não... E também tem pessoas que não enxergam, que não tem uma audição tão boa, mas de repente tem um tato extremamente aguçado, tem um olfato extremamente aguçado. E tem até uma frase, né, que praticamente todo mundo conhece, né, que é aquela que a pessoa às vezes não enxerga um palmo à frente do nariz, né, apesar de ter a visão os considerada normal, né? Ditos normais. É engraçado que a gente fala normal, as pessoas se ofendem, né? Não, as pessoas têm dedos para falar cego, pelo menos comigo. Eu, particularmente, não tenho o menor problema em que me falem e me chamem de cego. Porque eu sou cego. Aham. Então, quando a gente fala deficiente, nós nos referimos a uma categoria em que se incluem várias doenças, várias situações. Deficiente visual, uma pessoa que usa óculos, ela é deficiente visual. Ela pode usar o grau de leitura mais baixo que tem, que é só para que eles falam que é descanso de vista, né? É deficiência. É uma deficiência. Doutor Hélio? Ô Vitor, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes alguma coisa que você me afirmou e me sensibilizou bastante.
Então, para preparar o que eu gostaria de ouvir de você, é o seguinte: você tem essa deficiência desde os 10 anos. Isso. Você procurou inúmeros médicos em São José, no Vale do Paraíba e São Paulo. Todos os médicos disseram para você, na ocasião, e para sua mãe, que não tinha possibilidade de fazer nada para melhorar essa situação que vem de nascença. Foi isso que você me afirmou. Isso. Aí você me disse, eu perguntei para você, mas você, será que ultimamente não tem uma cirurgia, não tem alguma coisa? Aí você me disse o seguinte, que você não põe a sua atenção se tem ou não tem alguma coisa para ser feita. Simplesmente você leva a sua vida com essa deficiência e você não perde o seu tempo procurando desesperadamente um tratamento, tá certo? Porque você sabe que não tem, e se tiver, quando chegar, vai chegar até os seus ouvidos. Eu gostaria que você explanasse um bocadinho mais a respeito desse seu sentir em relação à sua deficiência. Então, doutor Hélio, é assim, né? Existem casos e casos, existem pessoas e pessoas. Eu já não enxergo há 15 anos, praticamente. Então, pra mim, tudo que eu tinha pra buscar, eu já busquei. Até então. Então, só a célula-tronco que pode resolver o seu problema? Só a célula-tronco pode resolver o seu problema. Então, eu não tenho mais nada para fazer. Por quê? As bancadas religiosas dos países, e nisso o Brasil incluso, né? Graças a Deus, alguma coisa boa, o Brasil tem que estar dentro disso, né? Que estudam as células-tronco. As bancadas religiosas dos órgãos governamentais, dos órgãos legislativos, elas barram os estudos da célula-tronco. Eles dizem que é contra pregações da Bíblia, enfim. Aí já entra num campo que não é a nossa intenção. Mas é um estudo que talvez eu não veja ele sendo posto em prática. Talvez é uma coisa que eu nunca veja. Ou talvez, eu não sei, vai que de repente amanhã eu acordo, abro um site de notícias e vejo lá que tem uma publicação médica falando que descobriram a cura para todos os males com a célula-tronco. Mas então assim, eu cheguei a um ponto que, quando criança, eu queria voltar a enxergar, porque criança, né? Até os meus 13 anos, mais ou menos. Depois, dali pra frente, ouvindo tanto que não tinha mais o que fazer, que eu falei, você quer saber? Eu quero ser feliz, e eu vou ser feliz. Então, eu decidi que, se acontecer bem, se não acontecer, paciência. Então isso que você está falando me impressionou bastante, porque você usa o seu tempo de uma maneira assim muito adequada, tá certo? Então você usa o seu tempo para fazer o que você pode fazer, o que o seu corpo tem condições de fazer. Aquilo que não tem, você deixa de lado e continua a sua vida, como se diz, eu quero ser feliz. Se num determinado momento os cientistas descobrirem alguma coisa, muito bom. Aí se é o momento ele quiser também fazer, né? Quer dizer, se existir o que fazer, e se ele quiser, porque em algum momento ele falou, eu não estou preocupado com isso, né? Eu lembrei Victor? disso agora. Eu falei mesmo, a gente estava conversando mais cedo, eu falei, né? Chegou um ponto que são 15 anos praticamente, como eu falei. Então, tudo que eu já passei não vai voltar atrás. Aí a gente volta mais uma vez no carro com o farol voltado para o passado, né? E voltar. E não vai mudar também, vindo agora. Obviamente, seria bom. Não vou ser mentiroso falar que eu adoro ser cego, porque eu não adoro, não. Não é um mar de rosas. Mas também não é um esgoto a céu aberto. Então a gente tem, assim, momentos bons e momentos ruins. Teve até um filme, né, que a pessoa, eu já não lembro o nome do filme, mas a pessoa era cega, né, o rapaz era cego, ficou cego muito tempo e não enxergava absolutamente nada, e de repente, sei lá, com alguma coisa, eu não lembro o nome desse filme. Eu não lembro o nome do filme também, mas é isso mesmo. Ele voltou à visão e depois ele queria ser cego de novo. Sim. As pessoas rejeitaram ele, mais ou menos assim, no filme. Não, existem muitas histórias, muitos filmes que fizeram. Há um tempo atrás teve um filme brasileiro que se chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi um filme que circulou muito na cena cult. E foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho bacana. Eu fui assistir e eu achei assim incrível, porque tiveram uma sensibilidade muito grande para com a deficiência. E eu não vi aquele ceguinho estereotipado, dependente para tudo. Eu não sou dependente, cara, eu me viro. Eu tenho que fazer, eu tenho que sair. E aí também vai a questão, assim, por exemplo, questão de família. Minha mãe, ela foi guerreira a vida inteira, pegava o touro na unha e falava, olha, você só não enxerga.
As suas outras faculdades são perfeitas. E foi até uma coisa que eu falei, né, doutor Hélio, hoje mais cedo. Eu falei, por que eu tenho medo de me envolver com esses tratamentos mirabolantes para voltar a enxergar? Tudo cirurgia que mexe com a cabeça. Graças a Deus, cerebralmente, né, todas as minhas faculdades cognitivas são perfeitas. Legal. Ô Vitor, você levantou um ponto importante que me veio aqui na cabeça, quando você falou assim, olha, eu não me importo que as pessoas me chamem de cego, né, podem falar e tudo mais. Hoje eu queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto que é uma discussão que existe muito grande na sociedade, essa coisa do ser politicamente correto, né? Então pode se expandir para esse aspecto do cego, ou às vezes uma pessoa que é negra e a pessoa fala, não, é um preto, é isso ou aquilo, enfim, a gente pode expandir para vários aspectos. Mas como é que você vê isso? O que você acha? Você acha que existe um exagero? Não existe? Como é que é isso para uma pessoa que é portador de uma deficiência? Então, Davi, aí... Pera só um pouquinho, segura um pouco a resposta, Vitor. Tem uma pessoa na linha. É um deficiente visual? Tá na linha? Tá na linha. Alô? Peraí, deixa colocar. Ele vai colocar na linha aí. Tá no ar? Alô? Você consegue fazer a sua pergunta? Deixa eu ver. É que não dá para te ouvir no ar. Alô? Oi, bom dia. Como é seu nome? Verde. Hugo da Vista Verde. Então, rapaz, bom dia para vocês. Bom dia, Hugo. Pela primeira vez o Alta Performance. E esse assunto de deficiência visual me interessa porque eu sou deficiente visual. Estou. O meu problema é retinopatia diabética, tá? E eu gostaria de dizer, não sei se vocês têm essa informação, mas eu tenho procurado captar informações novas a respeito. Por exemplo, a respeito da córnea já existe solução sem necessidade de transplante. Célula-tronco, pela Universidade Unifesp de São Paulo, já foi descoberto uma célula-tronco que resolve. Ribeirão Preto está desenvolvendo célula-tronco para retinopatia. E eu não sei se Sorocaba já tem alguma coisa, Campinas tem alguma coisa, mas de qualquer forma, a gente tem que manter as esperanças para esse mundo novo, que é o mundo da célula-tronco. Eu acredito nisso. Então, Vitor, Hugo, na verdade não é uma pergunta, né? Você está trazendo aí uma ideia de superação, é isso? A ideia, aliás, é até muito bom que vocês, eu não sei se o Alta Performance é voltada nesse sentido de outras coisas, ou o programa hoje está voltado nisso aí, mas eu pediria, se fosse possível, não sei como esse negócio, mas uma centralização de busca de informações, porque a gente não tem esse tipo de informação. O que eu estou falando, eu captei aí um dia uma reportagem a respeito, guardei, depois peguei uma outra reportagem a respeito, uma outra coisa, guardei, entendeu? Então a gente procura obter informações. A minha vontade seria divulgar, mas eu não tenho esse direito, eu não posso estar divulgando isso, eu não tenho essa autorização. Essa é a nossa missão aqui, Hugo. Foi muito bom você ter trazido isso. A nossa missão realmente é de levar a informação da maior qualidade para você, para todos os ouvintes. O programa Alta Performance, a princípio, ele fala sobre esporte, lazer e cultura, mas tudo que se refere a qualquer coisa do dia a dia do ser humano, nós estamos aqui à disposição para trazer a informação para você de melhor qualidade. Tá bom, muito obrigado. Eu diria apenas que a internet tem informações que a gente tem que buscar. Infelizmente, tem que buscar, sim. Eu não tenho condição de busca na internet. Infelizmente, esse é um problema. Que a internet não ajuda ao deficiente visual. O problema da internet para deficiente visual é bastante restrito, né? Apesar que o Vitor aí tem uma experiência. Ele mexe na internet direto, né, Vitor? Sim. Quer falar alguma coisa? Não, a questão da internet é caso a caso, né? É que existem pessoas
que têm um acesso mais fácil e existem pessoas que passam por uma dificuldade maior, né? Mas isso vai de como foi feita uma reabilitação, de se fez algum curso para aprender a utilizar o computador, que a gente tem que fazer, né? Aham. O que eu queria dizer é o seguinte, o Vitor, eu tenho em casa um computador, eu sei mexer com Word, sei mexer com Excel, tá? Eu sou economista, trabalhei muito tempo dentro da área financeira. Esses dois programas, dentro desse aspecto de comunicação, tudo bem. O problema é o seguinte, eu tenho o Virtual Vision 8 e tenho o JAWS. Mas tanto um quanto o outro, para você navegar na internet, eles são limitados. Eles são limitados. Hugo. Você sabe de mim disso. A gente não consegue navegar com facilidade. Mas por exemplo, a gente sempre tem uma limitação para tudo, né? Essa programação de comunicação social aí, Facebook, esse negócio não serve pra gente não consegue mexer nisso. Logo a gente espera que sempre, né, logo vai ter outras ferramentas, né? E a nossa missão é justamente essa, é mostrar com aquilo que se tem, né, e o Vitor aqui está falando isso desde o início do programa, né, com aquilo que você tem de melhor e fazer da sua vida cada vez melhor e buscar a felicidade. Muito obrigado, Hugo, pela sua participação. O Lano tem meu telefone, qualquer coisa, se alguém quiser fazer um contato comigo, se eu puder manter contato com vocês, eu agradeço. Faça contato sim também com a gente e a gente tem seu telefone sim. Então, um grande abraço, bom dia, boa semana para você. Muito obrigado para vocês também. Obrigado. São 9h31, você está na Revale, Rádio Estadão do Vale. Né? Nós vamos agora para um intervalo e logo em seguida nós vamos trazer mais assuntos eletrizantes para você. Não saia daí. 3322-1290. Ligue para Revale e participe. Pedrinho Filtros Automotivos. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Lá você encontra filtros para todos os tipos de automóveis, máquinas e caminhões. Pedrinho Filtros Automotivos, no posto da Gruta. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Pedrinho Filtros Automotivos. 3322-1290. Ligue pra Revale e participe. Você gosta de conforto? Sua mulher não abre mão de variedade? Seus filhos adoram cinema e uma praça de alimentação cheia de opções? Então o lugar da sua família é aqui. Vale Sul Shopping. É completo. É pra você. Revale, a força da comunicação. É com os tombos que a gente aprende, cresce e evolui na vida. E Gelol está sempre ao seu lado, ajudando você a se levantar e seguir em frente. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A informação em tempo real. Rádio Revale, a força da comunicação. Rádio Revale na internet. Acesse AM 1290 e FM 959.com.br. Rádio Revale, a rádio de quem quer saber. Faça suas malas, curta suas férias, vai na gandaia, entre nessa festa. Leve com você. Leve as férias numa boa. Leve Vivo Internet Box. É a internet rápida para sua casa que você leva para onde quiser. 12 gigas por apenas R$ 49,95. Pega bem. Ligue 10315 e aproveite. Revale AM 1290. A rádio de quem quer saber. Viver seguro não é só uma opção, é prevenção. Proteger a família e os negócios é proteger o futuro. O nosso dia a dia nos traz situações de risco, violência urbana, desastres naturais e a insegurança no mercado de trabalho. Por isso, não perca tempo. O melhor caminho para a sua tranquilidade é o seguro. Por todo o Brasil, seguradoras e corretores podem te ajudar a fazer a melhor escolha para o seu futuro garantido. Atitude inteligente é atitude presente. Faça seguro. Notícias
Notícia, informação, o conteúdo mais inteligente do seu rádio. Rádio Revale. Programa Alta Performance. Olá, amigo ouvinte, estamos de volta no programa Alta Performance, hoje trazendo o tema que fala sobre aprender com os erros do passado, mantendo os olhos do futuro. E você pode participar aqui com a gente, entrando no ar a qualquer momento, telefone 3322-1290. E antes do intervalo, a gente tinha deixado no ar uma pergunta. O Davi estava fazendo uma pergunta para o Vitor e vamos retomar aqui. Então, a pergunta, Vitor, eu tinha feito para você, teve a intervenção do Hugo, né? Então acabou não sendo respondida, mas uma intervenção muito boa e a gente preza por isso, né? Para o ouvinte, se possível, sempre ligar, perguntar, interagir com a gente, porque a nossa ideia é essa de estar interagindo com os ouvintes, né? A minha pergunta, Vitor, era em relação ao comentário que você fez, né? Que você não se incomoda quando as pessoas te chamam de cego. Né? Hoje eu estava colocando esse aspecto do politicamente correto, né? Então existe uma questão na sociedade de que, olha, a gente tem que ser muito correto, tem que ser assim, assado, enfim. Como é que você vê essa questão? Então, eu passei uma situação muito engraçada, inclusive. Eu dou palestras na escola, em escolas, na verdade, e eu fiz um projeto estava participando de um projeto com uma amiga que eu tenho, que ela é professora da ETEC daqui de São José, professora Ariane, e ela me levou a algumas salas dos cursos da área de gestão que ela dava para falar sobre essa questão da inserção do deficiente no mercado de trabalho e tudo mais. E numa das salas eu estava falando que para mim não tem problema falar que eu sou cego e eu não vejo problema em falar que uma pessoa é surda, uma pessoa é muda e tal, e tinha uma pessoa surdo-muda na sala. E essa pessoa se ofendeu profundamente. Não, porque eu sou deficiente auditiva, eu não sou surda. Aí assim, eu não posso botar uma arma na cabeça da pessoa e falar assim, não, você é surda. Né? É a maneira como cada um vê, é uma visão muito peculiar, muito particular. Eu não tenho o menor problema em que a pessoa chega e fala, oi cego, você é cego? Sou cego. Obviamente, né, que tem pessoas que ficam, ceguinho, não, mas peraí, como diria Geraldo Magela, ceguinho é a mãe, né? Tudo depende da forma, né? E do contexto. Você tem intimidade com a pessoa? Pensa assim, ó. Quando você não tiver dúvida, você chega. Veja se a pessoa é uma pessoa tem jeito de que seja uma pessoa mais expansiva ou seja aquela pessoa que tem jeito de ser aquela pessoa mais pedante. Aí, se você tem intimidade, tem problema. Essa Ariane, que é minha amiga, ela me chama de cego. Fala, além de cego, tá surdo. Sabe assim? Mas entre nós temos intimidade para isso. Ela tem intimidade, eu a conheço já há muito tempo. Então, assim, tem essa intimidade. Obviamente que eu acho meio desrespeitoso quando uma pessoa que nunca me viu na vida chega pra mim ou passa por mim e aponta, olha, ele é cego. Ou então, eu passei por uma situação uma vez, eu tava numa loja no shopping, eu tava com um amigo e aí chegou uma mãe com uma criança. Aí a criança, devia ter seus 4, 5 anos de idade, a criança foi e perguntou pra mãe, ele é cego? A mulher deu... Sabe quando você vê a mãe dando aquela bronca silenciosa na criança? Você percebe que a mãe tá dando aquela chama. E aí, por gestos, ela foi e pediu desculpa pro meu amigo pelo que a criança tinha perguntado. Aí depois, a hora que a gente saiu da loja, meu amigo me contou. Eu falei, mas qual que é o problema? O que as pessoas têm que não podem dizer cego? É um palavrão? Então, cego virou palavrão agora, tá, gente? Então, olha... O Vitor, eu acho interessante isso que você está colocando, e uma coisa que o Albert levantou também, esse aspecto assim, de que o importante às vezes não é o que você fala, é como você fala, né? A forma como você fala, e que você está explicando muito bem. E a questão também, eu acho, do relativizar as coisas, né? Então, a gente precisa de perceber qual o contexto que nós estamos inseridos, claro. E nesse sentido a gente fazer uma avaliação mais correta. Tem um tato, né? Eu acho que é por aí, né? E, doutor Hélio? Então, Vitor, eu acho que você tem alguma coisa assim que pode contribuir muito, que é o seguinte. Então, você é uma pessoa cega, você não vê,
mas você lida com isso de uma maneira normal. É desse jeito, acabou-se. Tá certo? Agora, eu acho que você pode ajudar nesse momento muitas pessoas que teriam um problema como o seu, menos ou mais grave, mas que isso constitui para a pessoa um problema muito sério. Ela gasta um tempo enorme da vida dela para alimentar esse problema. E o que eu estou vendo é que você não gasta tempo da sua vida lidando com esse problema. É assim, tá bom. O que eu posso fazer a partir daí? Gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito para ajudar algum possível ouvinte. Nós voltamos naquela questão do que o senhor me perguntou, né, da questão da deficiência, né, de eu não me importar em correr atrás mais, de certa forma, né. E, bom, se é uma coisa que você vê que não tem solução e que naquele momento está fora da sua alçada, vamos supor, eu estou com um problema no trabalho, meu chefe me pediu para fazer uma coisa, eu não sei fazer, não consigo fazer, não quero fazer, não estou satisfeito com o trabalho, mas é o trabalho que eu tenho que estar pagando minha conta no fim do mês. Você pode sair do seu trabalho? Você pode se dar ao luxo de ficar em casa? Não, né? Você pode se dar ao luxo de xingar seu chefe? Não, porque você vai ser mandado embora. Aí existem pessoas que pensam, né? Que bom que eu vou ser mandado embora, porque aí eu tenho direito a receber, vou receber os meus direitos. Mas aí quando a gente fala isso, torna-se uma coisa feia, porque é uma sujeira que fica na sua carteira. Por que ele foi mandado embora? Ele foi mandado embora porque ele xingou o chefe. Então assim, não gastar energia com coisas que não são necessárias para o momento. Foco no agora. O ontem, tá tarde demais para fazer alguma coisa. O futuro, você não sabe o que vai vir. Você não sabe se você está vivo daqui a 5 minutos. Então vamos focar a energia no que tem que ser focado. Sabe, quero mudar de emprego. Ok. Então aí você pega e pensa. Cadê o meu currículo? Mas eu não falo inglês. Mas eu não terminei o ensino superior. Mas eu só sei mexer no Facebook e não sei mexer no Excel. Só acrescentando, Vitor, você fala assim, né? Mas eu não falo inglês, né? Mas quantas coisas a gente não fala, né? Eu não falo inglês, mas não falo chinês, não falo japonês, não falo russo. Sim. Se eu for me afundar nisso, né? Eu não faço nada. Mas aí assim, eu quero trocar de emprego, tenho todos esses nãos. Mas espera aí. Eu tô ganhando relativamente bem no emprego que eu tô agora. Então por que eu não pego, eu vou investir em capacitação profissional? Por que eu não vou fazer um curso de russo, um curso de chinês, um curso de inglês, enfim. Você pode não gostar do idioma. Você pode não gostar, pode achar feio, todo mundo tem esse direito. Mas a gente também tem que ter a consciência de que hoje em dia você precisa, infelizmente, falar agora já não é nem mais uma segunda, né? Nós já estamos chegando a um ponto que você está precisando falar uma terceira língua. Terceira língua já. Né? E depois, quando você começa a aprender, você vê que, na verdade, não é que você não gostava. Você tinha raiva do idioma porque você não entendia. Quando você traduz a sua primeira música ouvindo da rádio, a primeira música que você escuta em inglês, e você traduz ela na sua cabeça e fala assim, é uma vitória tão grande que você para. Aí você fala assim, você para e pensa, né? Eu investi tempo e dinheiro nisso, mas foi um tempo e um dinheiro muito bem investidos. Isso é muito bacana, né? Naquilo que você quando você recebe retorno do que você está fazendo, você sempre se sente motivado. Quando você não se sente motivado, obviamente, você vai começar a pôr as suas energias nas coisas que não são práticas para você. Então você simplesmente pensa o seguinte: tá ruim aqui, vai estar ruim ali também. Tá frio aqui em São José, eu vou para Campos do Jordão, vai estar frio também. Mas espera aí, se eu for para Campos do Jordão, vai estar frio, mas vai estar um lugar, eu vou ter uma paisagem bonita para ver. Eu fiz um passeio. Se a vida te dá um limão, faz limonada. Se ela te der laranja, faz laranjada. Se ela te der jaca, faz doce. Tem sempre alguma coisa para fazer. E você, né, que sempre faz muita coisa, aliás, você toca piano, faz teatro, toca violão, né? Fala um pouco disso pra gente. O violão foi muito engraçado, porque eu comecei a tocar depois que eu tocava piano. E eu comecei a tocar porque foi na fase que eu tava com as ideias de fazer luau, molecadinha, tava com meus 15 anos. E como eu tocava teclado e piano,
eu não podia levar o teclado ou o piano pra beira da fogueira pra tocar com o povo. Não tinha como ligar, né? Falava, pô, mas eu tenho um gosto musical que é meio complicado. Não é todo mundo que sabe tocar o que eu gosto de cantar e nem todo mundo que consegue tocar. Eu falei, não, eu vou aprender a tocar violão também pra poder tocar. E isso eu já tocava piano já há 4 anos já. Eu comecei tocando teclado. E o teclado eu fui autodidata. A minha tia me ensinou 2 acordes. Desses 2 acordes eu comecei a aprender o resto. E quando eu fui ver, realmente eu estava certo. Foi bem interessante até. E aí eu fiz 1 ano de aula de piano. Que pra quem toca piano sabe que 1 ano não é nada. Que você mal aprende o básico. Mas eu não parei. Eu continuei estudando por conta própria. Fui ouvindo... fui ouvir outros pianistas. Fui ver aulas, videoaulas, fui ouvir pianistas que eu pude encontrar que me deram dicas. E por conta disso acabei que fui me aprofundando. E o teatro sempre foi uma paixão, desde a época de escola. Tanto que quando eu era mais novo eu falava que eu queria fazer faculdade de artes cênicas. Mas aí eu descobri que ator no Brasil amador não é aquele comercial de margarina, né? E aí eu resolvi pôr os meus 2 pés no chão e seguir a vida. Mas não parei ainda, porque eu gosto muito de teatro. Eu gosto de escrever peça, eu gosto de estar naquele burburinho do palco, aquela confusão, aquele nervosismo. E aquele nervosismo de você pisar no palco é muito gostoso. Não sei o que vou dizer, né? Ô Vitor, eu estou conhecendo agora, mas eu acho que você é um exemplo de superação. Meus parabéns, viu? Porque Obrigado. É difícil a gente encontrar uma pessoa tão bem resolvida nesse sentido, que é capaz de lidar com o aqui e agora, e sem mágoa, sem ressentimento, mas com garra, com vontade e vai para frente. Então, meus parabéns, porque você já evoluiu assim muito nessa área. Obrigado. E pelo que eu estou vendo, você vai muito longe. Só pontuar uma coisa, né, que o doutor falou agora, sem mágoa, sem ressentimento. Não é que eu seja essa pessoa modelo, não. Porque eu também tenho as minhas mágoas e meus ressentimentos. A diferença é que, assim... Como superar isso? A diferença é que em vez de eu ficar focado no que foi ruim, eu me foco no que poderia ter sido bom. Então, eu recebi uma proposta para trabalhar, para ganhar R$590, mas eu não fui aprovado. Eu não queria mesmo. Sabe, é infantilidade. Você pensa assim, mas eu vou pensar igual criança. Não é pensar igual criança. A criança quer uma coisa, o pai e a mãe não dão. Ela vê que se ela chorar e fizer mãe, ela não vai conseguir. Ela vai ficar de castigo. O que ela vai pensar? Nem queria tanto assim mesmo. É o que a gente tem que pensar. Tá certo. Meu caro ouvinte, você está na Revale. Você que está ligando agora a rádio, ou se você já está acompanhando, o programa hoje, o programa Alta Performance, está trazendo um tema que é aprendendo com os erros do passado e mantendo os olhos sempre no futuro. Hoje, com o nosso convidado muito mais do que especial, o Victor, que está trazendo uma história de vida maravilhosa. E, Victor, me fala, além, né, do piano, teatro, treinamentos que você faz, você fala inglês, né? Você superou tanta coisa, né? Como é que é estar com os olhos, né? Estar no presente, você falou muito bem, né? Você está no presente e estar com os olhos, esses olhos no futuro, como é que é isso? É mais fácil citar a frase do que explicá-la, né? É bacana. Mas assim, olha, eu penso assim, quando a gente vive aqui ou agora, citando Shakespeare, né? Porque o terreno do amanhã é muito incerto para construir os planos, e o futuro tem meios de fazer com que eles caiam em meio ao vão, né? Uhum. Então, assim, eu pelo menos penso assim, e eu costumo fazer assim. É coisa que eu posso resolver agora? Não é. Roubaram meu celular. Tá, roubaram meu celular. Eu consigo resolver isso agora? Se eu ficar berrando aqui no meio da rua, pega ladrão porque roubaram meu celular, vai resolver o problema? O celular vai reaparecer? Não. O que eu tenho que fazer? Eu vou à delegacia, faço um BO, ligo na operadora, passo o e-mail do telefone e peço para que bloqueiem o telefone. No caso desses aparelhos mais modernos, entro no site da fabricante, peço para rastrear, para descobrir onde está, enfim. Né? Foquei minha energia no agora.
Qual foi meu erro do passado? Andar com o celular na mão. Por que eu não coloquei o celular no bolso? Por que eu tinha que ficar mostrando que eu tava com o celular de última geração na mão? Né? Aham. Então, vamos focar agora. O olhar no futuro, então pronto. Bloqueei o celular. Então, meu olhar no futuro diz o quê? Ah, a pessoa que tá com o celular não vai conseguir usar. É o nosso momento maléfico, né? Vamos nos vingar do mundo. Mas, tá, eu dei um exemplo bobo aqui, mas eu posso dizer, então, vamos supor, falando de empregabilidade, né, que a gente já tocou nesse assunto. Eu tô procurando um trabalho, eu fiz uma entrevista e recebi um não. Todo mundo já passou por isso. A partir do momento que você diz um não, ninguém gosta de ouvir não, gente, é muito ruim. Ainda mais em entrevista de emprego, você saber que você está sendo rejeitado porque você não tem o olho azul, vamos supor. Ok. O que isso vai me acarretar de bom? Ficar pensando que eu fui rejeitado porque meu olho não era azul. Então eu vou ficar sofrendo? Não. Olhe no futuro. Olhos adiante, sempre. Como a gente às vezes fala em algum treinamento que eu dou, eu falo às vezes, visão de águia, né? Longo alcance. Então, recebi o não aqui. Mas ali do outro lado nessa agência de emprego, aqui do outro lado da rua, eu vi ali, ó, me falaram que tá precisando de vaga para deficiente ali, ó. Tem ali uma pessoa querendo um cargo de gerência para ganhar 5 mil reais por mês. Aí eu penso, mas se enquadra no meu currículo? Se enquadra? Então, peraí que eu vou ali. Ó, moça, obrigado, hein? Eu vou ali e já volto, hein? Eu achei muito interessante isso, Vitor, porque essa questão do não, a gente, na verdade, se a gente não tenta, o não a gente já tem, né? Então, eu penso assim. O tentar é o que você está colocando, né? E eu vi aqui, eu achei muito interessante, porque assim, uma pessoa que tem uma deficiência visual, você é cego, enfim, e as pessoas às vezes acham que, então tem uma limitação muito grande, isso, aquilo, blá, blá, e a gente está vendo que você toca uma vida, faz as suas coisas, toca piano, toca violão, enfim, fala inglês, uma série de coisas aí que você tem de características fantásticas e está se superando a cada dia. Eu queria até fazer uma correlação aqui, eu estava vendo até na internet, a internet é fantástica, né? Porque eu vi agora que eu estava em dúvida, o Beethoven, que foi um dos maiores compositores, né? Ele começou com uma deficiência auditiva, ficou surdo durante a vida, e isso não impediu ele de fazer canções. Sonata. Enfim, ele tem composições fantásticas. O pai dele, estava lendo aqui também, era uma pessoa que tinha uma dependência química, era um etilista, era um alcoólatra, então problemas seríssimos também na família e tudo mais. Sim. E ele conseguiu se despontar e é uma pessoa lembrada até hoje, né? Então acho que essa mensagem que você está passando de que, olha, a gente consegue, a gente pode, mesmo tendo eventualmente alguma limitação, se a gente quer, a gente consegue, né? Se a gente não pensar na limitação, né? E pensar naquilo que é possível, como o Vitor está falando, né? Aquilo que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer agora? E se eu ficar pensando na minha limitação, eu vou ficar chorando a vida inteira, né? Claro. É o que eu posso fazer com o que eu tenho, não é? Eu posso abrir um parênteses aqui? Claro. É que assim, caso haja algum ouvinte nosso que, por exemplo, eu sempre falo do cego porque é o que eu vivo, né? É mais fácil para mim falar do que eu vivo do que ficar pegando exemplo de coisas que eu escuto de uma terceira pessoa. Quando a gente escuta de uma terceira pessoa, a gente não sabe o que é verdade. Então, assim, se você, ouvinte, nosso ouvinte, for mãe, pai, e descobriu que o filho tem a possibilidade de ser cego, vai vir a ser cego, ou ele já é cego, ou ele tem alguma deficiência visual grave, não cria ele preso a você. Não cria ele dependente. Cria ele para ser independente. É difícil? É muito difícil. Vai ter muita gente que vai chegar para você, vai poder na sua cara e vai falar assim, olha, você é uma mãe louca. Você não pode deixar essa criança fazer isso. Você pode. A sua resposta para essa pessoa, você chega para essa pessoa e fala, olha, eu posso, eu estou criando ele para o futuro. Porque eu não sou eterno. Né? Tudo que eu faço hoje em dia, as coisas que eu faço, eu devo a minha mãe, que me criou pro futuro. Ela não me criou pra ser dependente dela. Ela diz pra mim, você quer andar de bicicleta? Vai, só que você vai cair. Mas tenta. Ué, eu aprendi a andar de bicicleta. Então assim, você tá com... Mãe, tô com fome. Ué, vai lá na cozinha e faz um pão. Mas eu não consigo passar manteiga. Não, você consegue. Não, eu não consigo passar. Então, peraí, vem aqui.
Aí ela vai, pega. Olha, não usa faca, pega a colher, usa a colher, que é mais fácil. Você pega a manteiga, ela não cai. Faz assim, assado. Passa o dedo, suja o dedo. Passa o dedo pra ver se tá com manteiga no pão. Né? É muito mais fácil quando a gente vê um deficiente, a primeira atitude da gente. Isso não é que isso seja ruim. Né? A gente quer sempre fazer as coisas por eles. E eu passo por isso também. Porque eu também sou deficiente, mas eu também encontro com outros deficientes. E é verdade, dá vontade de você fazer. Quando a gente, por exemplo, encontra com algum deficiente intelectual, eu tenho vontade de chegar e pegar e fazer tudo por ele. Tudo. Quando eu vejo que a pessoa tem alguma deficiência cognitiva, dá vontade de você chegar e fazer. É o nosso lado dó. Né? O nosso lado do coitadinho. Mas aí a gente não custa. Quem tem boca vai a Roma. Então não custa perguntar, né? Olha, você precisa de ajuda para atravessar essa rua? Olha, você precisa de ajuda para chegar a tal lugar? Uhum. Não é pensar que o deficiente visual, que o deficiente em geral, que o deficiente ele só tem duas opções: ou ele vai para a igreja, ou ele vai para casa, ou ele vai para a escola. São 3, né? Não, porque assim, todas as vezes que eu saio, eu saio com os meus amigos, eu vou num barzinho, eu gosto de tomar uma cerveja, eu sento para comer alguma coisa em algum lugar. Eu tenho uma vida social. Às vezes a pessoa me encontra, você está indo para sua casa? A pessoa nunca me viu na vida. Eu falo, não, eu tô indo encontrar com os amigos num barzinho. Mas você vai num barzinho? As pessoas se ainda. espantam, né? Mas aí por quê? São pessoas que não tiveram contato que hoje em dia se tem. Porque hoje em dia, a parte bonita da inclusão, que é a que fica no papel, ela diz que tem que ser colocado um deficiente na sala de aula. Então as crianças já estão tendo esse contato. Essas pessoas, normalmente, elas não tiveram contato com o deficiente. Elas estão erradas em ficarem espantadas? Eu não posso julgar, eu não sei qual foi a criação da pessoa. Agora, existem pessoas que tiveram contato, que sabem de tudo, mas ficam espantadas porque... Sei lá por quê. Que acham que tem que ficar espantadas. Uhum. E você aqui está mostrando para a gente, né, maneiras diversas e lindas, né, de superação, né? Como a deficiência até, né, se a gente puder levar por esse lado, né, como é que a deficiência pode trazer mais até força para uma pessoa, né? Será que todo mundo precisa de um momento difícil para aprender a ser melhor? Ou na verdade, um momento difícil faz parte da vida de todos nós temos um momento, e o que a gente pode aprender é sempre cada vez mais, como você está nos mostrando aqui, não é, Vitor? Aí, citando Elisa Lucinda, já, tá certo que tempos difíceis existem para é certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Não existe crescimento sem dor, gente. Quando a gente é pequeno, que a gente tem estirão de crescimento, você sente dor, não adianta. Você sente dor nas juntas, nos ossos. Para você fazer uma faculdade, você vai sentir dor também, porque você vai ter que levar material pesado nas costas, na mochila. Você tem que andar, eu ando com o computador na mochila. Legal. Mas você não tá crescendo? E as pessoas confundem dor com sofrimento? Confundem. Ficam... Vamos abrir uma aspas assim, né? Vamos usar os termos atuais. Ficam numa sofrência desnecessária por dores não doloridas, sabe? Porque eu tô sentindo uma dor, mas tá doendo aonde, filho? Onde tá doendo? Tô com dor na cabeça. Mas por que você tá com dor de cabeça? Eu tô com dor de cabeça porque eu fui pra faculdade, sentei muito perto da lousa, da show me incomodou. Aí você respira fundo, né? Porque você tem vontade de falar várias coisas que você não pode. Aí você fala, mas me explica uma coisa. Você não percebeu durante a aula que tava te incomodando? Percebi. Mas por que você não sentou então, não mudou de lugar? Tá frio na sala, tá frio, o ar-condicionado tá ligado muito forte. Mas a pessoa vai e senta exatamente na frente do jato do ar-condicionado. Então assim, por conta de acaba sofrendo, né? E aí você fala pra pessoa, olha, mas senta aqui, aqui no vento não vem. A pessoa finge que você não falou com ela. E continua reclamando que o ar-condicionado tá frio. E a sala tá quente. Porque aí se você desliga o ar-condicionado, a sala fica quente. E aí? Então por conta de fica numa sofrência desnecessária, fica passando um sofrimento, que isso é um sofrimento, que depois somatiza e vira uma dor. Aí eu já falo enquanto profissional de massagem, né? O frio, agora na época do frio, o pessoal que mora numa região mais fria,
já começa a criar o hábito de dormir mais agasalhado. Vocês vão evitar 80% dos seus problemas de dores musculares. Porque quando a gente dorme muito exposto, o corpo se encolhe, porque o corpo quer manter o calor. Então você vai dormir encolhido. Você vai dormir em cima do braço. Começa a pegar um edredom mais grosso, mais pesado, dormir com uma blusa de moletom, né? Uma camiseta mesmo. Que tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que gostam de dormir se sentindo à vontade. Então usa uma camiseta, mas proteja o peito, costas. É importante isso. Né? E nós estamos chegando aqui no final do nosso programa de hoje, no programa Alta Performance, que trouxe para você hoje esse nosso convidado maravilhoso, o Vitor, que trouxe uma história de vida fantástica, e nós falamos aqui de aprender com os erros do passado e manter os olhos no futuro para não cometê-los novamente. E antes de finalizar o programa, Vitor, eu quero agradecer a sua participação, muitíssimo obrigado por você ter aceito o nosso convite, e deixe uma frase aí, né, o que você poderia deixar para o ouvinte, uma frase assim final, alguma coisa, um pensamento seu, algo que você poderia, né, presentear o nosso ouvinte hoje. Eu penso da seguinte forma, quando nós recebemos alguma missão, se você pensa o seguinte, sua cruz está muito pesada, minha cruz está pesada demais, então abraça, porque se você abraçar a cruz, você divide o peso nos 2 ombros, que ela encaixa direitinho. E você pode seguir adiante com a sua cruz, que ela vai ficar mais leve. Quando você divide o peso nos 2 ombros, fica tudo mais leve. A gente não pode ficar parado o tempo inteiro se lamentando por coisas que a gente queria ter feito e não fez. A partir do momento em que a gente queria ter feito e não fez, o erro já foi 100% nosso. Quando a gente quer, a gente cria um foco naquilo, o universo conspira. O universo, Deus, como cada ouvinte preferir chamar, vai conspirar a favor para que dê certo. Eu tinha tudo para ser um nada, e eu tô aqui saindo da minha cama todo dia, indo para a faculdade, voltando, ajudando nos afazeres domésticos e tudo mais. E principalmente sempre buscando esse momento de felicidade, né? Sempre. E quem conhece, talvez você ouvinte não esteja vendo, quem encontrar o Vitor vai ver traços de felicidade, e isso é muito bacana. Excelente semana para você, obrigado Davi, obrigado Dr. Hélio, obrigado mais uma vez Vitor, e com certeza vamos querer sua participação em outros programas aqui. Até a semana que vem, uma excelente semana para você, até terça-feira que vem. Um beijo e até lá.